Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. Nessa primeira imagem aí, eu coloquei uma foto meramente ilustrativa de uma zona portuária, porque eu trouxe para a discussão um artigo do Atlantic Council, ou Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN. Justamente por isso o artigo merece uma leitura cuidadosa, nas entrelinhas, uma leitura crítica, já que trata-se de um órgão, pelo menos da minha parte, do qual eu discordo, eu tenho uma posição crítica em relação à OTAN, por isso eu recomendo uma leitura crítica. Mas eu trouxe um artigo que tem tudo a ver com uma discussão que eu sempre faço aqui no canal, que diz respeito, inclusive o que eu coloquei lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. O foco dessa discussão aqui, o foco dessa proposta, desse artigo da OTAN é quebrar as cadeias de suprimentos, é o foco dessa discussão aqui. E essa questão da quebra das cadeias de suprimentos é um assunto que eu discuto aqui o tempo inteiro. Quebrar as cadeias de suprimentos é desconstruir as relações econômicas e comerciais tais como elas existem. É o desmonte da globalização tal como ela existe e a sua reconstrução sobre bases monopolistas, e justamente por isso é um projeto das oligarquias britânicas e estadunidenses, utilizando logicamente a maquinaria da OTAN. Por que desconstruir as cadeias ou destruir as cadeias? Tem gente que não gosta muito do termo desconstrução, então eu vou falar de uma destruição. Por que falar de uma destruição das cadeias de suprimentos e da globalização tal como ela existe? Porque essa globalização tal como ela existe, as cadeias de suprimentos e as relações tais como estão construídas, elas têm favorecido enormemente a China, mas não por projeto da China, mas sim por uma habilidade que a China ganhou ao longo do processo. Tanto China quanto Rússia estão se posicionando bem no campo geopolítico e econômico. A China é um fenômeno econômico incontrolável por parte perante as forças da OTAN, perante as oligarquias britânicas e estadunidenses. A própria China foi convidada para o mercado internacional num certo cenário, falamos aí final da década de 1970, porque havia a esperança de que a China traria ao mercado capitalista aquilo que ele necessitava naquele momento, novos horizontes de investimento, uma solução para a crise de acumulação do capital. E a grande esperança era de que o sistema socialista chinês fosse dissolvido por dentro a partir dessa integração ao mercado internacional, só que isso não aconteceu. Porque a China, no transcorrer do processo, ela aprendeu a jogar o jogo e hoje joga o jogo melhor do que aqueles que convidaram ela para dentro dessa brincadeira. Por isso, há a urgência por parte de setores britânicos e estadunidenses de desmontar essa ordem. Por quê? Porque nesse jogo eles estão perdendo. E esse processo como um todo, desmontar a globalização, construir bolhas comerciais e geopolíticas, quebrar as cadeias de suprimentos é o próprio processo do Great Reset, do grande reinício, que é um termo utilizado de maneira variada conforme a visão do analista que traz esse processo. A minha é essa. Faz muito tempo que eu discuto com vocês aqui no canal o tal do grande reinício, do Great Reset, e lógico que eu fui aprimorando a minha visão sobre esse processo conforme a coisa ia avançando. Por quê? Porque o projeto foi sendo implementado, e aí fica mais fácil de entender e reconhecer o projeto. Conforme o objeto vai se apresentando, a nossa percepção sobre ele também vai evoluindo. Não tinha como eu conhecer as variadas feições de um projeto antes dela se materializar, e justamente por isso a compreensão ela vai avançando. E isso é um processo importante, né? O mundo não é dado pronto, ele vai se construindo, e a nossa compreensão sobre esse processo. Por que essa introdução? Porque esse artigo tem tudo a ver com isso. Ele está encaixado dentro desse contexto. Tem gente que não tem paciência para reflexão, para uma discussão mais longa e quer assim, muita gente comenta e inclusive xinga. Eu acho um absurdo tu xingar o cara que está fazendo um trabalho
sendo que na rede tem milhões de análises e tu pode escolher vários canais. Mas o cara lá pelas tantas, ele decide que quer que eu seja um boneco dele, um boneco virtual, um avatar dele, e diga só as coisas que ele quer ouvir. Isso é uma coisa impressionante da rede, né? O cara vem no canal do cara e diz o que o cara deve falar ou não deve. Isso não vai rolar aqui, nunca rolou e nem vai acontecer. Ah, eu quero só fatos, eu quero meio que um escravo doméstico que leia o jornal internacional para mim. Não é o objetivo do canal. É um canal de um professor. A minha ideia aqui é a reflexão. E sem essa reflexão inicial, não tem como discutir isso aqui. Senão o cara vira só um balaio de variedades do mundo, sem uma conexão e sem uma compreensão. Esse é o grande problema, um dos grandes problemas do mundo. É essa questão da conexão do conhecimento entre as informações. Tem muita gente cheia de informação, mas sem conhecimento. E o próximo estágio, que seria a sabedoria, que é aplicar esse conhecimento no mundo cotidiano, se torna ainda mais raro. A gente vê muita informação, pouco conhecimento e quase nada de sabedoria. Por quê? Porque o conhecimento é a conexão entre as informações. E a sabedoria é a aplicação do conhecimento no campo, no campo cotidiano. E eu acho que rola uma pressa indecente, e essa expressão é uma expressão que eu sequestro do Nietzsche, que ele já fala sobre uma pressa indecente no século XIX, então o que ele diria do século XXI? Rola uma pressa indecente que impede que as pessoas criem essa compreensão, uma impaciência, né? A falta dessa atividade bovina, e não no mau sentido que o Nietzsche dizia, de ruminar o conhecimento até conseguir extrair algo substancial dali. Então é preciso ter calma, é preciso ter paciência, esperar as coisas acontecerem para ir encaixando elas dentro de um certo plano. Essa é a minha percepção. E é com essa paciência ruminante, assim, né, do bovino no bom sentido, né, não essa coisa, o gado é bovino, não, mas estamos falando aqui, essa coisa que o pessoal diz, aquilo ali é gado, não, mas esse bovino aqui, que é uma coisa que o Nietzsche traz muito, né, que a gente tem que ficar ruminando, né, tem que ter uma paciência para digerir as coisas, é totalmente a minha percepção de mundo. Tem que ter paciência, tem que abrir perspectivas, tem que olhar as coisas nas suas minúcias, né? E com muita paciência. O título desse artigo é o seguinte: o que o G7 ainda está exportando para a Rússia? Por quê? Porque o projeto das oligarquias britânicas e estadunidenses era o seguinte: promover sanções contra a Rússia, afastar energeticamente a Rússia da Europa, isolar a Rússia e destruir economicamente a Rússia para fragilizá-la geopolítica e militarmente. Isso não aconteceu. Porque o projeto negava uma coisa chamada realidade material, que é a necessidade que os países têm de transacionar com a Rússia. Existe a teoria, o projeto do Great Reset, o projeto de quebrar as cadeias de suprimentos, mas algo estava ali, que era a própria realidade de aplicar isso. E aí não rolou. Qual é o projeto agora? É tentar dobrar a dose de algo que não funcionou. Os países que se ferraram com isso vão se ferrar 2 vezes mais. E, infelizmente, para o povo europeu, da Europa continental, os seus governantes vão tentar dobrar a dose de algo que não funciona. Espero eu que voltem atrás e não façam. Porque senão vão destruir completamente a economia e as possibilidades de vida do povo europeu. Aqui no canal tem um monte de gente que vive na Europa, brasileiros que vivem lá e inclusive pessoas que são portugueses, espanhóis, pessoas que vivem na Europa, que acompanham o canal e relatam o que estão vendo lá. E é justamente isso que eu tenho discutido aqui do Brasil, logicamente, né? Eu estou no Brasil, não estou na Europa. Que é o quê? Governos que atiram a sociedade num projeto que é basicamente correr para um abismo. Não está funcionando, vai dobrar a dose e diz que não está funcionando? Vai insistir no erro? Vai piorar. Trago 2 pontos aí para discussão nessa primeira tela. Primeiro deles é o seguinte, letrinhas em vermelho. O Tesouro dos Estados Unidos avisou que iria tentar ampliar a voltagem das sanções à Rússia. Isso é uma discussão que eu tenho feito aqui. As sanções não destruíram a Rússia como nós esperávamos. Por quê? Porque os países precisam transacionar com a Rússia. O Sul Global negou sancionar a Rússia. E mesmo os países europeus deram um jeitinho de continuar transacionando com a Rússia. Qual é a ideia agora? Fechar esses espaços que mantêm transações de países membros da OTAN e outros que também não são membros da OTAN, mas que já se associam à bolha
comercial e geopolítica da OTAN, como é o caso do Japão, fechar os espaços para que esses países não transacionem nada. Os próprios países do G7 dizem que isso é inexequível, não dá para fazer. E eu concordo com isso, porque é uma visão completamente verdadeira sobre o assunto. Não dá para botar em prática isso sem destruir a economia desses países. Segundo ponto, o sistema econômico tem encontrado formas de driblar as sanções, o que significa que a Rússia segue forte. As sanções não fragilizaram a Rússia como esperado. E os países precisam transacionar com a Rússia. Essa é a verdade que tem sido negada insistentemente pelas oligarquias britânicas e estadunidenses, pelo projeto geral da OTAN. O projeto geral da OTAN e esse projeto de reformatação das cadeias de suprimentos e o Great Reset, ou o Grande Reinício, são o mesmo projeto. São o mesmo projeto. Não são coisas diferentes ou complementares. São um e outro apresentados de maneiras diferentes. Não à toa, vocês vão no portal do Fórum Econômico Mundial, que é quem sistematiza, não é quem cria, não é quem manda. O Fórum Econômico Mundial não tem esse poder. O Fórum Econômico Mundial é um veículo das oligarquias britânicas e estadunidenses para criar uma percepção econômica na Europa continental. É um think tank, né? Ele é mais do que isso. Mas não à toa vocês veem o quê? Artigos do Atlantic Council e artigos do Fórum Econômico Mundial, eles dialogam, porque o projeto é basicamente o mesmo. Aí, nesse mesmo artigo do Atlantic Council, que deve ser lido com cuidado, tem alguns gráficos. Um deles é esse aí, que é as exportações do G7 para a Rússia. Aí, o que a gente enxerga aí? A gente enxerga que depois do início do conflito, que o gráfico coloca como invasão russa da Ucrânia, as exportações caíram, mas elas têm a sua resiliência no nível crítico. O que significa o quê? Que vai ser difícil acabar, zerar isso. O projeto da OTAN é zerar, mas não vai dar. O Japão tem problemas para isso. A União Europeia tem problemas para fazer isso. Algumas outras, aí apareceu o Canadá, Estados Unidos, o Reino Unido, eles não é que tiveram facilidade, mas como eles são o núcleo duro desse projeto, eles avançaram nisso. Agora o Japão tem problemas, vocês podem ver até pelas corzinhas ali, né, do gráfico, e a União Europeia tem problemas para fazer isso, que é o EU que aparece ali. O Canadá é um puxadinho britânico, então ou ele faz, ele não tem opção, né? O Canadá não tem soberania nenhuma. O líder político, o primeiro-ministro canadense, que é o Justin Trudeau, ele não tem autonomia, ele é um fantoche, ele é um funcionário da OTAN, extraoficialmente, lógico. Ele é um cara que fez um curso do Fórum Econômico Mundial, fez o cursinho do Fórum Econômico Mundial. Ele está ali para ser capacho mesmo. Ah, mas o Canadá e Reino Unido, mesma coisa, né? Continuamos nessa discussão, está aí uma foto do Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro japonês, e trago 3 ideias ainda nesse assunto. O primeiro deles é o seguinte: as oligarquias britânicas e estadunidenses estão propondo sanções contra quem não sancionar a Rússia, para tentar fechar esses buracos aí, para que todo mundo fique com medo de transacionar com a Rússia. Só que o que essas sanções oferecem é o quê? Ou você caminha por aqui e tem uma crise econômica enorme por sancionar a Rússia, ou tu vai ter uma crise econômica enorme por não sancionar a Rússia. É basicamente assim, ou se ferra ou se ferra. Num dado momento, esses países vão ter que dar uma guinada soberana, porque a própria população vai exigir isso por causa da fragilização das suas condições econômicas. Isso pode acontecer agora ou pode acontecer depois da pior maneira. Segundo ponto, os membros do G7, como o Japão e a Alemanha, acham as sanções totais à Rússia algo inexequível, que não dá para aplicar isso. O Japão tem uma dependência energética enorme. A questão do GNL lá é fundamental. Por quê? Porque o Japão ele não pode prescindir disso porque a sua indústria perde competitividade. É uma coisa parecida com o que acontece na Europa. Como é que o Japão vai fazer isso? Como é que o Japão vai fazer esse movimento aí? Terceiro ponto. As exportações do G7 para a Rússia hoje representam 43% do que eram antes do conflito. Por isso que eu coloquei esse gráfico aqui. Os caras vão querer zerar isso? É possível zerar isso? Tanto as exportações quanto as importações?
Não é execuível isso. Os próprios países do G7 estão dizendo isso. Forçar a barra pode gerar um rompimento. Continuamos falando ali da Europa, mas vamos falar um pouquinho a respeito de como os britânicos e, sobretudo, os franceses estão se comportando em relação ao Grupo Wagner, que é um grupo de segurança privado, né, um grupo que age militarmente, um grupo militar privado, que ele age em consonância com o governo russo. E ele é abordado, ou pelo menos se busca isso por parte das forças da OTAN, como Reino Unido e França, ele está em vias de ser rotulado como um grupo terrorista. É uma questão bastante problemática aqui. Por quê? Porque muitas das coisas que esses países apontam no grupo Wagner, todos esses países fazem muito pior e fizeram muito pior ao longo da história. Sobretudo por quê? Porque os governos soberanos de países africanos estão buscando de maneira, digamos assim, por conta própria, o apoio do Grupo Wagner. Como é que vai dizer que os caras estão... O governo está buscando esse apoio, os governos de países africanos estão buscando o apoio do Grupo Wagner porque estão vendo que esse grupo militar privado russo, que age sim em consonância com o Estado russo, com as forças militares russas, tanto é que atua na Ucrânia, no conflito, são mais eficazes para aquilo que os governos de países africanos querem, em boa medida combater grupos dissidentes terroristas. O que Reino Unido e o que a França estão apontando aqui é: eu tinha um controle sobre países oriundo da minha influência colonial e agora não tenho mais. E agora acusam o grupo Wagner de fazer atrocidades que na verdade eles fizeram ao longo da história. Esse é o grande problema. Por que Reino Unido e França? Se vocês olharem a história colonial da África, dá para entender direitinho por que esse choro vem dos britânicos e da França, porque estão perdendo espaço em um campinho que julgavam seu. Trago aqui o seguinte título: os britânicos estão fazendo o mesmo que os franceses. E o que os franceses estão fazendo? França pede à União Europeia que liste o grupo Wagner como terrorista, o Reino Unido considera. O parlamento francês disse que os mercenários do grupo Wagner seguem as políticas geopolíticas do presidente russo Vladimir Putin. Há uma consonância aqui. E claro, há o claro interesse de rotular a Rússia como Estado terrorista, enquanto apoiam a Ucrânia. Existe uma grande contradição. Esse aí é o líder, né, que é o Prigozhin. Não me lembro o primeiro nome dele, cara. Eu sempre esqueço o primeiro nome, mas é o tal do Prigozhin. Não sei se é assim que se é Prigozhin que se escreve, né, com H ali. Acho que é Prigozhin que se lê. Né? E eu trouxe ele porque ele é a figura aí que é o líder, né, do grupo Wagner, que é uma figura que tem assim uma capacidade grande de negociação com o governo russo. Tem uma grande troca ali entre ele e o governo russo. Aí um político francês falou o seguinte, tá? Que eu trago letrinhas em vermelho. O grupo Wagner, eles torturam, eles matam, eles saqueiam e eles pilham. Justamente por isso eles têm que ser rotulados como uma força terrorista. Aí, disse um político francês, né? Um parlamentar francês. Aí a grande pergunta que eu faço ali é: isso aí é a definição do grupo Wagner, do que seria o grupo Wagner, ou do colonialismo francês na África, do colonialismo britânico na África? Porque tortura, matança, saque e pilhagem é a especialidade francesa e britânica no continente africano. E por que os governos dos países africanos hoje, não mais colônias, e sim governos independentes, ou fugindo de um controle de britânicos e franceses, por que optam pelo grupo Wagner e não por britânicos ou por franceses? Por causa da história de tortura, matança, saque e pilhagem colonial desses países, dessas forças. Os caras não fugiriam de uma coisa para cair na mesma coisa, entendeu? O grupo Wagner tem conseguido dar um apoio consistente para o combate ao terrorismo dentro de vários países do continente africano. E esse é o motivo principal pelo qual os governos de países africanos optam pelo apoio do grupo Wagner. Aí está a tal da França-África, né, que seria o território africano sobre o qual a França teve influência colonial e continua tendo alguma influência por causa dessa história colonial. Né? Existem problemas assim. Né?
No Mali e no Níger, no Mali e em Burkina Faso, existe uma grande crítica sobre isso, sobre esses países, porque houve um levante militar que não quer mais a presença francesa ali. A coisa está piorando no Chad, está piorando no Níger, ou seja, existe um movimento ali, a Argélia também tem vários problemas em relação à França. A França ela está perdendo consistência no continente africano. E não só por causa do grupo Wagner, os Estados Unidos tentaram puxar o tapete da França lá também. Eu já discuti isso com vocês aqui. Eu trouxe aí 3 pontos. Né? O primeiro deles é o seguinte: o grupo Wagner tem roubado posições da França na França-África, na porção da África. Isso é um termo, não fui eu que criei, tá? Por favor, né? Isso aí é um termo utilizado aí internacionalmente para se referir historicamente a essa porção da África que foi alvo aí da exploração colonial francesa e depois continua tendo alguma influência por causa dessa história. Mas o grupo Wagner tem roubado posições da França na França-África. E justamente por isso a França busca rotular o grupo Wagner como um grupo terrorista. Segundo ponto, governos africanos têm recebido suporte do grupo Wagner para combater forças terroristas, e isso tem sido eficaz, por isso que os governos têm apostado. Terceiro ponto, os Estados Unidos treinaram militares de países africanos para dar golpes dentro desses países. Golpes em quem? Muito provavelmente em governos apoiados pela França. Porque os Estados Unidos são assim, eles estão dentro da mesma bolha, mas eles querem furar o olho, entendeu? Então eles bolaram tudo isso na França-África, para furar o olho da França mesmo. Só que os Estados Unidos não contavam que esses caras treinados iam dar um golpe militar e iam buscar o apoio da Rússia. Por quê? Porque esses caras sabem o que os Estados Unidos são e não apoiam eles. A minha pergunta é, a França vai achar que os Estados Unidos é terrorista também? Vai rotular? Boa parte dos grupos que deram golpes militares em países africanos, muita dessa gente foi treinada pelos Estados Unidos. Só que depois não seguiu a cartilha dos Estados Unidos, que é o famoso bem feito, né? Bem feito. Já que a gente está falando dos Estados Unidos, o Donald Trump deu entrevista. Ele deu uma entrevista, eu vi parte dela, eu quero ver ela inteira, não consegui ver inteira ainda. Né? Ela passou aqui no Brasil, até acho que foi a CNN que passou, né? Até porque foi na CNN que ele deu entrevista. CNN Brasil passou ela, né? Eu não consegui ver toda ainda, eu vi parte e li bastante sobre essa entrevista, mas eu quero ver ela na íntegra e eu ainda não consegui parar para fazer isso. E ela tem pontos ali muito interessantes, na verdade. Eu não sou trumpista, quem acompanha o canal sabe muito bem disso, né? Sou crítico em relação ao Trump, sou crítico em relação ao Trump, sou crítico em relação ao Biden, sou crítico em relação ao bipartidarismo de fachada dos Estados Unidos. Mas o Trump fez alguns posicionamentos ali que não são posicionamentos assim, ó, ideológicos jogados ao léu porque ele é um idealista humanitário. Não. Os posicionamentos dele têm estratégia, que eu vou trazer para a discussão aqui justamente sobre essa questão que ele falou a respeito. Trump falou do conflito na Ucrânia. Eu quero falar em específico disso aqui. Porque ele trouxe uma percepção ali que colide com vários setores republicanos, até porque o Donald Trump colide com vários setores republicanos. A família Bush, por exemplo, apoiou o Joe Biden nas últimas eleições. Então o Trump ele colide com alguns desses setores. Ele vai conseguir fazer isso? Eu não sei, acho que não. Acho que ele não tem envergadura para isso. Ele não tem força para fazer as coisas que ele está falando. Vou parar a guerra em 24 horas. Isso é essas bufonices que ele fala, entendeu? Mas o que isso encerra é importante, né? A ideia que está ali, porque há uma estratégia que o Trump está apresentando, que é diferente da estratégia do governo Biden. Ela não tem a ver com buscar a paz, ela tem a ver com concorrer pelo mercado da paz. Lógico, eu não vou avaliar de maneira idealista isso aqui. Né? Claro, tem gente que vai falar, o Trump quer salvar o mundo, né? Tem gente que se diz crítica em relação aos Estados Unidos e engole muitas ideias que são produzidas, inclusive o Donald Trump é uma alternativa caso o projeto Biden afunde, entendeu? Vamos trazer o cara de volta, mas vamos tentar botar umas coleiras nele, porque o Trump tem algumas percepções sobre a alocação de dinheiro que colidem sim com vários setores neocons, mas tem vários pressupostos do Trump e do trumpismo que são profundamente alinhados aos setores neocons. Então, o Trump, ele não é... Tem gente que lida com o Trump como se fosse um revolucionário, não é isso.
O Trump é produto de uma descrença do povo dos Estados Unidos em tudo que esteve aí até o momento, nesse lodaçal político. Só que, lógico, como personagem, ele também serve a muito desses interesses. Vamos analisar o Trump sobre essa perspectiva, tá? De não demonizá-lo, porque eu não demonizo o Donald Trump, eu não demonizo ninguém, e também de não idolatrar o cara. Eu quero avaliar as coisas que ele disse dentro de um prisma estratégico, porque político age estrategicamente. O Trump é burro, fala bobagem. Não é isso. Ele tem falas muito medidas, muito pensadas. Até os exageros são medidos dele. E de todos os políticos. Os políticos são pessoas experimentadas. Ele é um bilionário. Ele é um cara que sabe andar por esse mundo aí. Mas ele não produziu a riqueza dele. Mas ele é um cara que sabe se deslocar. É um cara que circulou pelo meio da mídia, teve programa de TV, é um cara que circulou, foi presidente dos Estados Unidos. É preciso observar as coisas, né? Ele é bobo, ele é bufão, tudo bem, ele fala bufonices, mas não é sincero. Ele está se comunicando com parcelas do eleitorado. Então, é por esse prisma que eu quero avaliar a coisa. Porque hoje é assim, ó, se o cara faz qualquer... Quando eu abrir isso aqui, o cara tem gente que vai dizer, ele vai elogiar o Trump, já nem assiste mais. Aí depois eu digo que o Trump, ele também é um subproduto do sistema, ele é contra o Trump, então eu não vou assistir mais. Isso é a própria guerra cognitiva, entendeu? É a incapacidade das pessoas entenderem as coisas ao invés de ficar torcendo como se política fosse futebol. É por isso que está tão difícil viver no mundo hoje. E a guerra cognitiva, ela não é de esquerda nem de direita. Ela produz uma esquerda e uma direita profundamente imbecis. É esse que é o problema. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre o Trump, né? Não sobre guerra cognitiva. O Trump fala para amplo público na CNN, né? Mantém uma mensagem restrita. Isso aí já vai da mídia que apresentou, tá? Que apresentou essa ideia aqui. Eu acho que essa aqui é uma matéria do The Wall Street Journal, me perdoem, tá? Eu não esqueci de botar aqui a fonte. Das armas ao aborto para a eleição de 2020 e 6 de janeiro, que é o episódio do Capitólio lá. O ex-presidente apela aos eleitores da base do Partido Republicano, dizendo que o Trump dialogou com setores restritos da sociedade. Eu não acho que tenha sido necessariamente assim. Pode ser que a avalanche trumpista nas eleições legislativas Yankees não tenha acontecido e realmente não aconteceu. Mas eu não acho que a mensagem do Donald Trump seja tão restrita assim, sobretudo quando ele fala do conflito na Ucrânia. Não são poucas pessoas nos Estados Unidos que estão de saco cheio desse conflito. Então, ele dialoga com parcelas consideráveis da sociedade. A votação dele é uma votação expressiva para um cara que perdeu, entendeu? Partindo do pressuposto do resultado eleitoral como legítimo, tá? Não vou entrar nesse aspecto. Mas é expressiva a votação dele. Ele dialoga com parcelas do eleitorado. É lógico que a mídia traz essa abordagem aqui porque ele tocou numa questão sensível do conflito na Ucrânia. Porque ele é contra uma certa percepção estratégica do governo dos Estados Unidos e da própria OTAN. O que não significa que ele não vá mas seguir uma linha também útil à OTAN. Existe uma disputa aí de pressupostos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Trago 2 pontos. Primeiro deles, o Trump disse que quer que russos e ucranianos parem de morrer e que vai acabar com a guerra em 24 horas. Lógico que não é bem assim. Para parar com a guerra teria que fazer uma coalizão ampla, inclusive trazer a China para dentro da discussão, que é uma coisa que eu não sei se o Trump faria. Que é trazer a China também para essa discussão, para fazer a Rússia sentar na mesa para conversar. Eu tenho a impressão de que o Trump quer disputar um espaço com a China, porque o trumpismo é profundamente anti-China. Ele quer disputar um espaço com a China para conseguir uma paz em 24 horas, 24, 48, né? Uma paz rápida. Tem que ter China e Estados Unidos fazendo um movimento aí, mas isso não está dado. Isso não está dado pelo próprio momento que a gente vive, né? Segundo ponto. O Trump disse que o Putin errou ao invadir a Ucrânia. Botei entre aspas porque ele usou a expressão invadir mesmo, tá? Mas que ele é um cara muito astuto. O Trump, ele elogia o Vladimir Putin porque ele disputa, e isso também é estratégico, entendeu? Não é que o Trump seja amigo do Putin, ou o Putin amigo do Trump. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma narrativa do Partido Democrata para tentar sujar a imagem do Trump com setores do eleitorado dos Estados Unidos. Ele é pró-Rússia, ele é bancado pelo Putin no poder.
o Trump, ele disputa setores conservadores com o seu discurso conservador yankee. Assim como a Rússia tem um soft power que tenta pescar setores yankees conservadores do trumpismo. Por isso que parece que há um diálogo, mas não há. Há uma disputa de um mesmo perfil da sociedade. Tem muita gente que não entende isso. Aí tenta construir uma ideia pró-Rússia e pró-neocon ao mesmo tempo, sem entender que está gerando uma bagunça enorme na cabeça de uma porrada de gente, já que os interesses neocons não são os mesmos interesses russos. E lógico, o Trump tem várias divergências com setores neocons e também tem várias concordâncias com esses mesmos setores, o que faz a política dele muito contraditória e justamente por isso muito ruidosa. Mas há estratégia aí, tá? Tem bastante estratégia do Trump aí. É um tentando surfar a onda do outro. Por isso que é um grande risco. Às vezes tem certos discursos que a Rússia faz que elas tentam capturar um certo público do trumpismo, só que o trumpismo também está surfando essa mesma onda. Há um jogo muito perigoso aí. Trago 3 pontos para a discussão. Aí botei uma foto do Xi Jinping, que é o cara que está disputando com o Trump nesse sentido de apresentar-se como o gerador de estabilidade global. 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: a fala do Donald Trump não é norteada por princípios morais, mas por estratégia política. Virtude política e não virtude moral. Maquiavel mesmo, tá? Ele está buscando resultado, um certo resultado. E nesse sentido, eu acho que a política do Trump ela é mais eficaz. Por quê? Porque ele está tentando disputar um espaço num jogo que ele está vendo que está dando certo, que a China está jogando. A China se apresenta como um adulto na sala. O governo Biden, ele parece um governo de uma criança birrenta. E ele está perdendo muito espaço diplomático. O Trump quer recuperar esse espaço diplomático. O Trump e aqueles que constroem a campanha do Trump. Não é o Trump sozinho. Isso não sai da cabeça dele. O Trump ele é um comunicador de certas ideias que são montadas por uma base política dele. Mas, para mim, há uma disputa aí de espaço. Isso tende a gerar mais problemas para a China. O jogo fica mais difícil para a China com esse tipo de política do Trump. É um jogo mais elaborado. Nesse sentido, é um jogo mais elaborado. Segundo ponto. O Trump quer rivalizar com a China na promoção de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Porque ele percebe que é um jogo eficaz, a China está ganhando muito espaço diplomático. E ele traz uma ideia para tentar já disputar espaço com a China. A paz vai pintar? Acham que o Trump e o Xi Jinping vão sentar com o Zelensky e com o Putin para chegar a uma conversa? Vocês conseguem imaginar essa situação? Terceiro ponto. Além disso, o Trump sabe que o conflito amplifica a crise econômica, e que o povo dos Estados Unidos não aguenta mais a inflação, produto em boa medida dessa crise, que é produto em boa medida desse conflito. Então ele também dialoga com parcelas da sociedade que não aguentam mais esse conflito. É estratégico, lógico que é estratégico. E não é uma geopolítica pouco elaborada, é uma geopolítica bem elaborada. Eu não sou trumpista, não sou bidenista, acho o bipartidarismo dos Estados Unidos vagabundo, mas é preciso, em termos de resultado para o povo, as necessidades do povo dos Estados Unidos, mas é preciso analisar a coisa friamente. E o que o Trump apresentou não é uma geopolítica pouco elaborada, é uma geopolítica bem elaborada, e que pode gerar problemas para a China, sim. Falando em Estados Unidos e China, vamos falar de Taiwan, né? Não tem como não falar. Porque pode ser a Ucrânia de amanhã, muito embora Taiwan seja território chinês e a Ucrânia seja um estado independente. Mas estão tentando fazer uma guerrinha por procuração, jogando Taiwan contra a China e botando um monte de país no rastro de Taiwan ali, né? Trago o seguinte título: a ideia nunca foi defender Taiwan. A ideia de quem? Dos Estados Unidos. Olhem essa matéria aqui. Taiwan diz que seus militares não permitirão que os Estados Unidos explodam fábricas de semicondutores, porque isso é uma ideia que está rolando nos setores políticos e militares dos Estados Unidos. Se a gente não conseguir ficar com Taiwan e com suas fábricas de semicondutores de altíssima tecnologia, que a gente exploda toda aquela porcaria para que também não fique com a China. Por isso que eu coloco, a ideia nunca foi defender Taiwan. Se a ideia é defender Taiwan, os caras vão explodir as fábricas de Taiwan? Vão fazer terra arrasada ali? Esse é o jogo, então. Não me parece um jogo de quem está preocupado com Taiwan. E é importante que os setores políticos de Taiwan entendam isso. Vocês nunca vão ver a China fazer um tipo de declaração dessa nem em bastidor.
que quer explodir as fábricas de semicondutores de Taiwan. Então, os setores políticos de Taiwan que estão dando guarida para os Estados Unidos estão botando a raposa no galinheiro, né? Aí tá a China em verde e Taiwan em laranja para. Vocês já devem até ter memorizado isso aqui de tanto que eu trago, né? 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: setores políticos e militares dos Estados Unidos falam sobre explodir fábricas da TSMC, que é a produtora de semicondutores de Taiwan, para impedir que a China se aposse delas. A questão é os semicondutores, a questão não é Taiwan. A questão sempre foi essa. A questão é a quarta revolução industrial, a questão não é Taiwan. Não há preocupação com a independência de Taiwan, com a democracia em Taiwan, com a liberdade em Taiwan. Nunca houve essa preocupação por parte dos Estados Unidos. Segundo ponto, justamente por isso os Estados Unidos estão internalizando a produção de semicondutores e internalizando espaços produtivos da TSMC no território Yankee, no território dos Estados Unidos. E para mim esse vai ser o momento, digamos, chave. Quando os Estados Unidos tiverem potencial para produzir semicondutores tais, com a mesma qualidade, a mesma escala e o mesmo nível de tecnologia que Taiwan faz, internalizou, eu acho que eles vão começar um conflito lá, porque eles não dependem mais de Taiwan. Não fazem isso agora por quê? Porque isso destruiria o espaço produtivo de semicondutores e geraria um apagão tecnológico. Mas é preocupante, porque esse conflito em Taiwan, se acontecer, vai ser ruim para todos nós. A gente vai ter uma crise brutal. Tá? Quem tiver um celular, um computador, vai ser privilegiado e não deixa estragar, porque se um conflito começa agora, é justamente o que eu coloco na última ideia ali, letrinhas em verde. Uma guerra em Taiwan agora produziria um grande apagão tecnológico no mundo. E isso geraria um grande problema. Metaverso, mundo tecnológico, em pleno momento em que está todo mundo digitalizando tudo. A gente teria problemas, assim, grandes problemas. Aí está uma imagem meramente ilustrativa da TSMC. Primeiro ponto que eu trago ali, letrinhas em azul. Os Estados Unidos estão planejando táticas de terra arrasada em Taiwan. Destruir as fábricas para que não fiquem com a China é tática de terra arrasada. Eu não tenho outro nome para isso. Se vocês tiverem, por favor, comentem aí. Segundo ponto, Taiwan é central na disputa pelo modelo de quarta revolução industrial que irá vencer, se é o chinês ou é o Yankee. Por que os Estados Unidos nunca vão permitir pacificamente que Taiwan seja integrada à China? Porque isso faz com que a China tenha o controle dos semicondutores em Taiwan. Então, isso diz respeito ao modelo de quarta revolução industrial. E até por isso para a China é muito importante também integrar Taiwan, reunificar Taiwan completamente à China. E não mais manter essa autonomia administrativa que funciona como uma espécie de backdoor para que os Estados Unidos tentem direcionar a política de Taiwan. Continuamos no Indo-Pacífico e coloco o seguinte título: depois do caso das Filipinas, agora temos o caso de Papua Nova Guiné. Qual é o caso das Filipinas? Acordo militar no qual os Estados Unidos vão patrulhar as águas das Filipinas, agora no Mar da China Meridional. Agora vem um acordo com Papua Nova Guiné para patrulhar as águas de Papua Nova Guiné. Os Estados Unidos estão virando a guarda costeira de todo o Indo-Pacífico, ou de pelo menos de alguns países ali. Isso vai gerar muitos problemas com a China. Trago matéria da Reuters e a seguinte matéria da Reuters. Exclusivo, o Biden assina um pacto de defesa em Papua Nova Guiné de olho na China. Posso estar enganado, mas acho que até no corpo dessa matéria parece que o Biden é o primeiro presidente em exercício nos Estados Unidos a pisar em Papua Nova Guiné. Sinto muito para o pessoal de Papua Nova Guiné. Vão ser colocados aí na rota de colisão com a China, uma guerra por procuração. Se possível, não deixem ele pisar lá. Né? Ele vai pisar, tirem lá o Biden na água, porque está botando Papua Nova Guiné numa cilada. Está aí Papua Nova Guiné pintada de laranja e parte da China pintada em verde, porque são, né, os envolvidos aí nessa discussão. Os Estados Unidos não pintei porque, né, não conseguiria um bom enquadramento do mapa. Trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: os Estados Unidos irão patrulhar as águas de Papua Nova Guiné, ampliando o encontro com navios chineses, a exemplo do que vai acontecer nas Filipinas.
Segundo ponto, o Biden também visitará a região para falar da parceria quadrilateral, que é o Quad, que tem os Estados Unidos, lógico, o Japão, a Índia e a Austrália. A Índia aí no meio, cara, a Índia não entra nessa roubada, entendeu? A Índia não entra. A Índia está ali para tentar surfar onda, mas a Índia não vai se alinhar com a OTAN. Não vai se alinhar com os Estados Unidos. Está fazendo esse jogo para enfraquecer a China, enfraquecer a China militarmente, mas ela não vai fazer jogo de ficar contra a China e fazer guerra contra a China. Isso não vai acontecer por parte da Índia. A Índia tem um comportamento de não alinhamento. Isso é histórico na Índia. Ela não vai. Ela está ali para conseguir tirar vantagens para as suas forças militares. Já a Austrália é puxadinho britânico, então não tem nem o que falar. O Reino Unido não. O Japão também é uma incógnita, mas o Japão está se apresentando como uma força pró-OTAN aí, né? Vai com o escritório da OTAN no Japão e assim por diante. Vamos falar do Paquistão, porque tem mais tempo. Aí eu faço uma pergunta, né? Mais tempestade sobre a cabeça do Paquistão, por quê? Porque olhem essa matéria da Bloomberg, tá? A matéria da mídia corporativa para ver se eu aumento meu alcance aqui, né? Trago a seguinte matéria: o Paquistão quer pagar as importações de petróleo da Rússia com o yuan chinês. Isso aqui, na verdade, perante a OTAN, Estados Unidos e britânicos, é 2 crimes cometidos numa sentença só, né? Que é importar da Rússia com moeda chinesa, né? É crime duplo, é cartão vermelho sem escalas aqui, né? A matéria continua. Tal acordo se encaixaria com as ambições monetárias de Pequim. É a mídia corporativa, então. Islamabad o Paquistão tentando reviver um pacote de resgate estagnado com o FMI. Então, assim, o Paquistão está com vários problemas, sobretudo na sua disponibilidade em relação ao dólar, porque está com problemas ali em relação ao FMI, e essa é uma saída interessante para o Paquistão, para a Índia, não, para o Paquistão, para a Rússia e para a China. Aí eu botei o Paquistão no mapa e trago 2 ideias. A primeira delas é a seguinte: com o dólar escasso no Paquistão, o país quer usar o yuan para comprar petróleo barato da Rússia. É uma moeda possível de um país que tem parcerias econômicas com o Paquistão, que no caso é a China, para aproveitar a energia barata proporcionada pela Rússia, que foi sancionada pelos países europeus que estão se destruindo energeticamente. A posição do Paquistão digamos assim, irretocável. E outra, em um governo que foi levado ao poder depois de um golpe político em cima do Imran Khan, que inclusive está preso, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Os caras deram um golpe político para botar um capacho dos Estados Unidos, e nem com o capacho os caras estão evitando que a política paquistanesa caminhe para longe do dólar. O que significa o quê? Que está difícil o jogo para os Estados Unidos mesmo. Porque as condições materiais elas estão arrastando os países para uma percepção multipolar. Por isso que eu não acho que a multipolaridade seja uma percepção ideológica, civilizacional, um choque de civilização, uma guerra cultural, uma guerra espiritual contra os Estados Unidos, contra os britânicos. É uma percepção material. A multipolaridade é o primado do materialismo e do pragmatismo, porque todas as condições apresentadas são favoráveis a uma integração do sul global. Os países estão optando por pragmatismo, por condições materiais em boa medida econômicas. A América Latina é isso, o continente africano é isso, a Ásia é isso. Os caras estão sendo arrastados pela realidade material para o lado da multipolaridade, que é buscar os seus interesses, e esses interesses estão junto aos países do sul global. Parcerias com a China, parcerias com a Rússia, parcerias com os BRICS no geral. Segundo ponto, isso promove o avanço econômico da Rússia, da China e do Paquistão. Por que não fazer então, né? Se todo mundo está ganhando, por que não fazer? Ah, porque para ficar do lado dos Estados Unidos, porque tem liberdade e democracia. É isso que os Estados Unidos falam, né? Sabe aqueles caras que eles colocam numa caixa, tipo essa cabine que eu tô aqui, colocam um fone no cara, você troca esse carro por um abacaxi? Sim, Estados Unidos é isso. Você troca parcerias econômicas concretas com investimento em tecnologia e infraestrutura por um conceito vago de democracia e liberdade que na verdade é só coturno no pescoço dos países? Sim, só é sim, né? Só se colocar as lideranças políticas desses países dentro de uma cabine sem o cara escutar a pergunta. Não é possível, né? Porque os Estados Unidos oferecem blá blá blá.
Olha aí, mais eventos importantes. O dólar segue perdendo espaço. O dólar é hegemônico? É hegemônico, eu digo assim, ele tem uma grande influência? Claro que tem. Vai demorar muito tempo para o yuan ultrapassar o dólar? Claro que sim. Mas a iniciativa é importante. O momento é de dificuldade, entendeu? Claro, os caras construíram uma dominação por décadas, que não vai desaparecer assim, mas há um processo. Quando o Brasil falou, o real, né, aquela questão do real e o yuan, teve gente, isso aí não adianta nada, porque o dólar é dominante, isso aí é falácia, é mentira. Está negligenciando a importância da iniciativa. Está tomando o mundo como pronto. Todo processo que, no momento, muda o cenário, quando rola o tal do plot twist, ele começa devagar, depois ele vai crescendo. As coisas não são dadas prontas, né? Claro, tem muita gente que se criou num ambiente onde tudo foi dado na mão, então as coisas já vêm prontas. Mas na história geral e para a vida de boa parte das pessoas, tudo vai se construindo, tudo é processo, que começa em algum momento. Trago aí a seguinte matéria da Reuters. O líder boliviano está aberto a usar o yuan para o comércio, divulgando uma tendência. Ele está confirmando uma tendência na América Latina. Isso segundo palavras do próprio Luiz Arce, que é o presidente boliviano. Trago 2 pontos para discussão e uma foto do Luiz Arce, presidente da Bolívia. O Luiz Arce citou os exemplos da Argentina e do Brasil para seguir a trilha da desdolarização. Quer dizer que ele vai abandonar o dólar? Não, porque nem é possível fazer isso. Quer dizer que a Argentina vai abandonar totalmente o dólar? Não. O Brasil também não, não é isso. Mas é um processo, é uma iniciativa importante, fundamental. Segundo ponto. O presidente boliviano ressaltou que é uma tendência regional, que é o que? A América Latina ingressando na nova Rota da Seda. Eu não sei se ele falou sobre a nova Rota da Seda, mas ele falou sobre uma tendência regional de negociar em yuan. Isso é importante, porque se enfraquece o dólar como moeda geopolítica. E todo mundo se deu conta, né? Da uma, da duas, os Estados Unidos eles acabam sancionando os países utilizando o poder que eles têm, a moeda, o sistema SWIFT e assim por diante. Bolívia é pintada no mapa para espacializar a discussão e trago 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte. A China tem um grande interesse no lítio da América Latina para desenvolver o seu modelo de quarta revolução industrial. E os Estados Unidos já perceberam esse movimento e já produziram artigos e mais artigos sobre isso. Que é preciso tomar cuidado com a facilidade com que a China está se relacionando com os países da América Latina e a facilidade que existe entre os países da América Latina e a China fazerem parcerias no campo tecnológico, com uma habilidade bem grande que os Estados Unidos estão tendo problemas para emular. Segundo ponto. A China tem construído parcerias econômicas sólidas com os países do sul global, ao contrário do blá 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 democrático, entre aspas, dos Estados Unidos, que é só trololó, assim. É democracia, liberdade, liberdade de expressão, pipipi, popopó, mas na verdade é só um discurso ideológico, um discurso demagógico também furado. Defender as democracias contra as autocracias. Traduzindo, democracia é a OTAN, isso na ideia da OTAN, tá? Por favor. E a autocracia é tudo aquilo que discorda da OTAN. Governo soberano, tudo é autocrático. Tudo é autocrático. Pode perceber. Para a mídia corporativa, assim, Nicarágua, Cuba, Venezuela, Rússia, China, é tudo autocracia. Tudo autocracia. É tudo regime ditatorial que arranca a cabeça do povo todo dia de manhã. Né? O líder acorda de manhã e quer comer o fígado do povo frito na frigideira, vai lá e mata um cara ao bel prazer e faz o fígado do cara frito. Essa é a imagem que a mídia pinta de todos os países que são soberanos que fazem frente à OTAN. Podem perceber. Todos os países que batem de frente com a OTAN diretamente são o mal na Terra. E lógico que a OTAN é a luz, né, a da liberdade, etc, etc, etc. E chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu para quem gosta, quer apoiar o canal. Pode apoiar o canal através de apoiar financeiramente, através do boleto bancário ou cartão de crédito, via plataforma Apoia-se, está aí o endereço do Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição embaixo do vídeo. Pode apoiar através do Pix, está aí a chave Pix, é uma chave de e-mail, tem gente que coloca o CPF, o CNPJ como chave Pix, tem gente que coloca celular como chave Pix, eu coloquei
um e-mail que é pixverdadeconcreta@gmail.com. Se digitar isso aí lá no Pix, vocês vão encontrar o meu nome, que é o Thiago, e vocês podem fazer a doação que quiserem para o canal. Tanto por boleto ou cartão, quanto pelo Pix, doa o valor que quiser, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ajuda quem quer e com quanto quer. Quem não pode, daí não ajuda, porque a crise está feia para muita gente, e aí pode usufruir o conteúdo também. Eu sou totalmente a favor dessa ideia. O cara que pode ajuda, o que não pode também pode usufruir. Ah, não posso ajudar apoiando? Compartilha, apresenta para os amigos aí. Não, apresenta para os familiares. E o canal foi crescendo justamente assim. Não é um canal gigante com um público enorme, mas para mim foi muito mais longe do que eu esperava, do que eu imaginava que seria o canal. Achei que ia ter umas 50, 100 pessoas aí comigo, né? 500, assim, lá em cima. Tô aí pensando Telegram e aqui o YouTube. Eu acho que tem umas 4, 5 mil pessoas, umas 5 mil pessoas todos os dias acompanhando o trabalho aí. Para mim é bastante gente, né? Dá para fazer uma discussão bem legal. E pode apoiar o canal também através do botão Seja Membro, que é um botão que fica e ajuda direto pelo YouTube, e é um botão que fica embaixo do vídeo. Agradeço aí a todos que ajudam, seja lá por qual forma de apoio for, todas são bem-vindas. São vocês que mantêm esse trabalho diário funcionando. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.